Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o audaciosíssimo Entre as Mãos da Juliana Leite. E assim, gente, que livro, né? Que livro foi esse? Que leitura foi essa? Bom, primeiramente eu quero agradecer muito ao meu amigo Tobias, que sempre indicou o livro da Juliana. Eu, aliás, conheci a Juliana num evento que ela deu uma palestra no Sesc, enfim, e eu fiquei completamente apaixonado pelo jeito da Juliana pessoa, mas, assim, demorei muito para ler a Juliana romancista, mas, olha, me arrependo fortemente porque, cara, que livro, que livro, que livro. Esse é aquele tipo de livro que você termina de ler e fica reverberando em você. Mas, bom, sobre o que é que vai se tratar o Entre as Mãos? Bom, aqui no Entre as Mãos a gente vai então acompanhar a história ali de uma pessoa narrando o seu dia a dia, só que à medida em que essa pessoa ali, que a gente vai descobrindo ao longo das páginas é um homem, tá narrando a história, o dia a dia dele, a rotina dele, e na medida em que a gente vai acompanhando a rotina desse personagem, a gente vai descobrindo então que alguma coisa muito grave, algum acidente muito estranho aconteceu com uma pessoa próxima desse narrador, e a partir daí a gente vai então acompanhar o dia a dia desse narrador lidando com essa pessoa que está, enfim, passando por um processo muito delicado, está passando por diversas cirurgias. E à medida em que o livro vai se desenrolando, a gente então vai conhecer um pouquinho mais da história, não só desse narrador, mas a história da pessoa que está ali passando por esses processos cirúrgicos, enfim, e entender também o que foi que aconteceu ali com aquela pessoa que está no hospital passando por diversas cirurgias. Muito difícil fazer uma sinopse do Entre as Mãos, pelo menos pra mim, porque esse é aquele tipo de livro que nada é entregue de bandeja. Você precisa ir adentrando dentro dele pra saber sobre o que ele se trata, pra saber quem são esses personagens, pra saber quem tá te contando essa história, pra saber que história é essa que você está parando ali pra ler. E assim, quando eu comecei a ler o Entre as Mãos, eu até comentei com o meu amigo Tobias que eu falei assim, cara, tô achando meio estranho assim, é uma coisa meio esquisita, né? Não é aquele tipo de livro que você fala assim, que você pega pra ler, que você fala assim, oh meu Deus, fui fisgado pela primeira página. Não é esse tipo de livro, tá? É aquele tipo de livro em que você fica curioso pra saber o que aconteceu, porque a Juliana Leite, ela não entrega nada. Você começa esse livro assim, no escuro, você vai tentando juntar ali as partes do que tá sendo contado, né? Tentando fazer as ligações, porque uma das coisas que eu acho muito interessante sobre a estética da Juliana Leite na escrita desse livro é de que a gente vai acompanhar então a história de uma pessoa dilacerada por um acidente, por meio de uma escrita que também é dilacerada de diversas maneiras. A escrita da Juliana Leite, ela não tem assim um fiozinho que é uma coisa assim, tal coisa aconteceu por causa disso, 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 disso e daquilo. Não, esse livro aqui é um imenso quebra-cabeça em que o leitor, à medida em que ele vai lendo, ele vai ter ali que ir montando, porque a Juliana Leite, ela não junta as pecinhas pra você e te entrega. Não, ela deixa esse trabalho pro leitor e, assim, gente, são poucos os autores que conseguem fazer isso e que fazem de uma maneira incrível. E a Juliana Leite faz isso com uma maestria tão grande nesse livro, porque, como eu falei pra vocês, a primeira parte do livro é uma primeira parte muito estranha, é uma primeira parte muito esquisita, é uma primeira parte que causa muito estranhamento, mas à medida em que você vai passando, assim, os capítulos, e você vai vendo, você vai falando assim, cara, que coisa genial, tipo, a forma como os acontecimentos são colocados no livro e a forma como eles vão se interligando, e de como isso tem uma questão com a própria trama do livro, com o que tá acontecendo ali com aqueles personagens. E assim, é muito raro algum autor fazer isso que não fique de uma maneira confusa, que não fique de uma maneira meio tosca, mas a Juliana consegue fazer isso com uma destreza tão singular, de uma maneira tão única, tão especial, que é fantástico, sabe? É aquele tipo de livro que você termina de ler e você fala assim, caralho, caralho. E não é aquele tipo de livro que você termina de ler e que você fala assim, entendi tudo, tudo faz sentido. Não, é aquele tipo de livro em que ele vai ressoando ali dentro de você. Tanto é que eu demorei um pouco pra gravar esse vídeo, porque o livro ainda está ressoando dentro de mim. Eu não digo que eu terminei essa leitura completa, porque o livro ainda tá se montando. Os efeitos dessas cirurgias que foram feitas ao longo dessa leitura ainda estão se recuperando dentro de mim, sabe? E eu acho isso muito fantástico. Eu gosto muito quando a gente termina de ler um livro e esse livro ressoa dentro da gente de uma maneira muito única, e são poucos, e assim, são raros os livros que ressoam dentro de mim, de que eu termino de ler e que falo assim, cara,
eu preciso ainda pensar, eu preciso muito ainda juntar tudo que eu achei sobre esse livro. E assim, eu não sei vocês, mas eu acho isso fantástico. Eu acho que boa literatura é isso. Porque é aquele tipo de livro que marca você de alguma maneira e de que você não passa ileso por ele. Porque mesmo que você não goste, por exemplo, vai ser um livro que vai te cutucar, vai ser um livro que depois que você terminar de ler ele, você não vai simplesmente esquecê-lo. Você vai ficar pensando ali sobre o sobre o que aconteceu naquela história, sobre o que aconteceu com aqueles personagens, sobre a mensagem que tá sendo passada ali pra você. E eu acho isso brilhante, e eu acho que autores que conseguem fazer isso de uma maneira única, de uma maneira muito própria, fantásticas também. E outra coisa que eu achei maravilhosa nesse livro é de que a escrita da Juliana é uma escrita muito própria dela, muito fora do arroz com feijão que a gente está acostumado a ver. Não é uma escrita segmentadinha, não é uma escrita que tem começo, meio e fim. Não é aquela escrita que você vê que é feita para agradar todo mundo ou feita para agradar o maior número de leitores. Não, o que a Juliana faz aqui nesse livro ela tem uma história pra contar e ela vai contar da maneira dela, e não importa o que as outras pessoas vão estar achando, ela tem essa história aqui e ela quer contar dessa maneira e ela simplesmente vai contar dessa maneira. E eu admiro muito autores que conseguem ter a audácia de chegar e publicar um livro e de vencer prêmios, né, e de, enfim, fazer o livro chegar no mundo sem toda essa preocupação de, tipo assim, ah, não, vou adaptar meu texto porque ele precisa ser assim, precisa ser assado, porque vai tratar de um tema, blá 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 blá. Não. Porque eu penso assim, gente, a partir do momento em que eu pego um livro pra ler, eu quero saber o que o autor tem que me contar. E ele não precisa fazer uma coisa que vá me agradar, coisa que vai ser fácil de digestão pra mim ou pra outros leitores. Não, eu acho que a partir do momento em que a gente pega um livro pra ler, a gente está fazendo um contrato com aquela pessoa, a gente está confiando naquela pessoa, e a gente tem que aceitar a forma que ela vai contar, e a gente pode gostar ou pode não gostar e tá tudo bem, sabe? Mas eu admiro muito porque não são todos os autores que eles têm essa coisa, que eles têm essa capacidade e o talento de fazer o que a Juliana faz aqui nesse livro, que é de simplesmente, assim, tacar o foda-se e fazer um tipo de narrativa nova, um tipo de narrativa única, e isso é fantástico. Esse talento poucos autores têm, e essa audácia de chegar e falar assim, eu vou publicar esse livro e eu vou fazer esse livro rodar, é pra menos ainda, sabe? Então, assim, admiro muito autores como a Juliana, que querem botar uma história no mundo e elas vão colocar independentemente se vai agradar leitor X, Y, Z, ou de que, não, vou ter que editar pra tornar mais palatável, nem nada disso. E eu acho isso fantástico, e eu queria muito que mais autores brasileiros fizessem isso, que mais autores brasileiros tacassem o pé na porta, assim, e falassem assim, não quero fazer essa narrativa tradicional, não quero, assim, fazer tudo pra agradar público, não quero contar uma história, eu vou contar do meu jeito, sabe? E eu gosto de sentir isso, eu gosto de ver que o que tá no livro, o que tá ali escrito, é o que o autor queria falar, independentemente das interferências externas, sabe? Porque, claro, a gente sabe que existem editores, mas muitas vezes a gente consegue perceber quando um livro é muito editado, quando o livro passou mais pela mão do editor do que do próprio autor, sabe? E o Entre as Mãos é um livro completamente autoral, é um livro, assim, fantástico mesmo. Eu admiro muito o talento da Juliana, admiro muito a audácia, a coragem, porque o Entre as Mãos é um livro corajoso, é um livro diferente, e a gente sabe que no cenário atual as pessoas não gostam tanto de livros diferentões, elas gostam de coisas palatáveis, mas assim, eu amo e admiro muito autores e autoras que fazem esse tipo de trabalho. A Juliana é uma delas, assim, faz com maestria total. Luisa Geisler também faz isso com uma maestria gigantesca também. E assim, gente, a gente tem que... E assim, gente, total reverência a Juliana Leite. E espero que ela lance coisa em breve. E espero que, assim, vida longa aos livros dela. E de que, assim, a gente precisa de mais autores que não tenham medo da recepção do leitor. E de que simplesmente contem a história que eles querem contar, do jeito que eles querem contar. Se o leitor vai gostar, se eu vou gostar, se fulano de tal vai gostar, se editor vai gostar... Problema, né? Eu quero que as pessoas contem as suas histórias, independentemente, assim, do que elas vão estar pensando sobre, não, tal pessoa vai achar isso. Eu sou muito fã de autores que simplesmente tacam o pé na porta e fazem acontecer e botam o nome mesmo pra jogo, independentemente se vai receber crítica negativa, se receber resenha de 1 estrela na Folha de São Paulo. Foda-se, o que importa é de que
aquela pessoa conte a sua história desse jeito. E o que a Juliana faz aqui, ela conta a história do jeito dela, sem medo de ninguém, sem medo do que qualquer leitor vai pensar, ou com medo de afastar o leitor por conta dessa narrativa. E, assim, é admirável. É admirável. É um livro fantástico, é um livro incrível. É um livro que eu não recomendo para todo mundo, porque muita gente, como eu falo, e isso não é um problema também, tá, gente? Eu não tô criticando, mas muita gente não gosta de narrativas quebradas, não gostam que não entregam tudo no texto. Mas assim, caso você tenha a audácia e a coragem de ultrapassar algumas barreiras e de, enfim, se abrir para uma coisa diferente, vale muito a pena ler o Entre as Mãos, vale muito a pena mesmo. É aquele tipo de leitura única, aquele tipo de livro único que você não vai achar outros parecidos por aí e de que vai ressoar bastante em você. Seja caso você goste muito do livro, seja caso você não curta tanto o livro, ele vai ressoar em você de alguma maneira, prometo pra você, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui, tá? Vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra vocês conhecerem este livraço, caso vocês tenham ficado curiosos após toda essa rasgação de seda, mas é porque eu realmente tô muito contente de ter lido esse livro, porque eu sempre comento de que eu sinto falta na literatura brasileira de autores que fujam do convencional, que fujam do comum, que simplesmente escrevam coisas diferentes, de maneiras diferentes, e eu fico muito feliz quando eu pego um livro como esse, estruturado de uma maneira completamente diferente, completamente fora do habitual. Então assim, eu só deixo os meus maiores elogios. E é isso, gente, vou ficando por aqui, senão eu vou ficar me repetindo muito. E como eu falei pra vocês, vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra vocês conferirem este livraço aqui, lerem o primeiro capítulo, verem se você, pra ver se vocês gostam, né, enfim. Ou então tentar dar uma chance pra ele, tá bom? Mesmo que você não curta tanto essa narrativa diferente, mas é aquele tipo de livro que vai valer a pena você ter lido, mesmo seja pro bem, seja pro mal. E também só lembrando que você pode encontrar este livro na livraria mais próxima de você. Esse livro aqui é publicado pela Record, aliás, ele foi publicado pela Record porque ele ganhou o Prêmio Sesc de Literatura de 2018 na categoria romance, e muito merecido, e também ganhou o Prêmio APCA de melhor romance, também muito merecido. Enfim, fico muito feliz pelo reconhecimento que foi dado a este trabalho aqui, porque é um trabalho de mestre. E é isso, né? Você vai encontrar ele na livraria mais próxima também, caso você tenha condições de pagar o preço de capa dele, que eu acredito que é R$ 49,90. Então tá assim, é preço médio de livro. Caso você tenha condições de comprar esse livro e tenha curiosidade, compre na livraria mais próxima de você. Ajude as livrarias físicas a se manterem vivas, porque quando a gente for vacinado, e eu espero que seja em breve, a gente possa se reencontrar nesses lugares maravilhosos que a gente ama. E é isso, gente. Não vamos deixar as livrarias físicas morrerem, porque lá tem livreiros, que é uma coisa que a Amazon não tem, nunca terá, e que é uma experiência completamente diferente, que você pode conversar com as pessoas sobre livro, que você pode encontrar as pessoas, você pode encontrar livros diferentes. E é isso, gente. Olha, ficando por aqui. Caso vocês tenham ficado curiosos, deem uma chance para o Entre as Mãos, vocês não vão se arrepender. Mesmo que você não goste, você não vai se arrepender de ter lido esse livro. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Juliana Leite, caso você esteja vendo esse vídeo, muito obrigado por ter publicado esse livro. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. A gente estava precisando. A gente estava precisando mesmo, tá bom? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Beijo e até o próximo vídeo.